Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha prezada irmã. Hoje é dia 14 de abril de 2021, estamos a iniciar o nosso estudo bíblico desta quarta-feira. Estamos entrando um pouquinho mais tarde, porque o dia realmente foi muito corrido hoje, viu? Hoje foi um dia em que nós participamos, celebramos um sepultamento, né? Quando a gente diz celebramos, na verdade nós queremos dizer que oficiamos este funeral da nossa irmã Eunice Miranda Sá Freire, uma senhorinha muito simpática, membro da Igreja Presbiteriana de Madureira, que Papai do Céu recolheu a sua presença. Dona Eunice, nascida em 27 de janeiro de 1928, contava 93 anos bem vividos na presença de Deus. Então, em função disso, o sepultamento aconteceu na Ilha do Governador, cemitério da Cacuia, e nós acabamos tendo que entrar um pouquinho mais tarde hoje. Trânsito do Rio de Janeiro, você sabe como é, não é? Então vamos iniciar com uma palavra de oração. Oremos ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado por esta oportunidade do estudo da Tua Palavra. Tua Palavra é a verdade. E nós nos alimentamos dessa verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Evangelho de Lucas registra, e também Mateus e Marcos fazem o mesmo registro, do seguinte momento na vida de Jesus, em que a autoridade dele é questionada. Diz o texto: aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Meus irmãos, nós vemos aqui uma questão muito interessante a respeito da autoridade de Jesus, e sempre quando eu leio sobre essas situações porque passou Jesus Cristo, em que a autoridade dele era questionada, se perguntava por que ele fazia tal coisa e o modo como fazia, eu fico imaginando como seria essa resposta se fôssemos nós que estivéssemos no lugar dele. Se alguém perguntasse assim para mim: por que o senhor pastoreia uma igreja? Por que o senhor prega numa igreja? Eu falei assim: olha, eu responderia: porque tendo sido chamado por Deus para isso, submeti-me a um estudo de 5 anos em seminário, depois mais um ano de licenciatura perante um presbitério, fui ordenado e estou apto a pastorear uma igreja e apto a pregar. Talvez fosse essa a minha resposta. E seria uma resposta verdadeira, correta, e responderia de pronto àquilo que me foi perguntado. Em relação a Jesus, se percebeu o seguinte, que Jesus não respondeu diretamente às questões levantadas pelos sacerdotes,
pelos anciãos, que a pergunta foi: com que autoridade tu fazes essas coisas? Jesus curava, Jesus ressuscitava pessoas, Jesus Cristo ajudava as pessoas a se animarem para a vida, aconselhava, Jesus Cristo mostrava o caminho certo. Jesus Cristo era o conselheiro mor, aquele amigo para todas as horas. E então alguém quis saber com que autoridade ele fazia todas essas coisas. Ordenava aos espíritos imundos e eles deixavam as pessoas que estavam possuindo. Enfim, Jesus Cristo era uma pessoa com autoridade. Ao ponto de dizer ao final, já depois de ressurreto, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e comissionou os discípulos para eles pregarem o evangelho. Mas naquele momento, em vez dele responder diretamente com que autoridade ele fazia todas essas coisas, porque ele poderia simplesmente dizer assim: olha, eu sou filho de Deus, eu sou Deus e homem ao mesmo tempo, e eu faço tudo isso porque eu sou divindade, eu tenho poder para isso, faço porque eu tenho autoridade, tenho exousia, eu tenho autoridade, poder, condições para fazer o que faço. Ele poderia responder assim, mas ele não quis responder diretamente. Ele quis inquirir aos seus perguntadores, aqueles que queriam a resposta dele com que autoridade ele fazia as coisas. Ele devolveu com uma pergunta. Isso não era incomum na forma como Jesus Cristo se relacionava com as pessoas, né? Ele devolveu com a seguinte pergunta: o batismo de João era dos céus ou dos homens? E colocou todos aqueles que o perguntavam em maus lençóis. Porque se dissessem assim, era do céu. E aí Jesus Cristo perguntaria: mas por que vocês não acreditavam nele? E se eles dissessem: é da terra? Aí o povo iria certamente apedrejá-los, porque o povo acreditava em João. Então disseram assim: ó, nós não sabemos se o batismo de João era do céu ou se era da terra. Na verdade eles sabiam, mas eles preferiram não responder, para não ficarem em maus lençóis. Então Jesus Cristo falou assim: nem eu tampouco vou dizer a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Vamos olhar esse texto de vários pontos, de vários ângulos. Porque uma história, quando ela é contada, um fato, quando ele é narrado, é preciso que ele seja visto de vários ângulos. Vamos nos imaginar naquela época e vamos nos imaginar como líderes do povo, líderes religiosos daquela época. O processo de aceitação de Jesus como Filho de Deus, ele, na verdade, ele se conclui com a crucificação e com a ressurreição. A ponto de um dos centuriões que estavam presentes na hora que Jesus Cristo estava sendo crucificado, ele chegou a dizer: verdadeiramente este era Filho de Deus. Então, todo o processo da crucificação e confirmando com a ressurreição é que atestou Jesus Cristo como Filho de Deus. O Evangelho de Marcos, ele registrou vários milagres feitos por Jesus que naquela finalidade naquele momento tinham a finalidade de mostrar a divindade de Jesus. O milagre era um meio através do qual Jesus Cristo provava a sua divindade. Mas voltando à questão que eu estou levantando, imagine que você é um líder religioso nesse tempo e surge alguém se dizendo o Cristo prometido
nas escrituras proféticas e você não tem certeza se aquela pessoa é ou não é aquela que está prometida nas escrituras. Qual seria o seu comportamento? Qual seria o meu comportamento? Talvez eu e você cometêssemos o mesmo erro cometido por esses sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Porque talvez nós quiséssemos aferir, conferir algum tipo de declaração da pessoa. Não, eu sou realmente o Cristo que deveria vir e tal. E, enfim, ouvir da própria boca da pessoa essa afirmação de ser ela o Cristo. Foi mais ou menos isso que fizeram aqueles anciãos. Só que Jesus Cristo não quis responder a eles com uma resposta direta, porque percebia que eles também não estavam tão interessados em uma submissão àquele Cristo como o Filho de Deus que era, como Deus homem que era, como alguém que veio trazer a salvação, porque Jesus Cristo conhece a intenção do nosso coração. A diferença entre o modo como nós nos comportaríamos e o modo como Jesus comportou é o fato de que ele, Jesus, conhecia e conhece, porque Jesus Cristo está vivo à destra de Deus. Conhece o nosso coração. Por mais que nós queiramos agir de um modo que pareça a verdade, que pareça que nós temos um bom coração, que pareça que nós estamos de boa fé, mas somente Jesus Cristo é capaz de perscrutar, de entrar no interior do nosso coração e ali extrair toda a verdade, porque nem nós mesmos conhecemos acuradamente o nosso coração. Foi por isso que Jesus Cristo, em vez de responder diretamente, fez a eles a seguinte pergunta: o batismo de João é do céu ou da terra? E aí eles se enrolaram para responder a Jesus. Veja que Jesus Cristo também, talvez se nós olhássemos assim como nós nos comportaríamos no lugar de Jesus, né? Talvez nós aproveitássemos a oportunidade dizendo o seguinte: não, eu venho aqui trazer o evangelho, eu vim aqui curar os enfermos, eu venho aqui mostrar uma nova vida que é possível a partir de mim. Talvez nós disséssemos isso, nós fizéssemos isso. Mas o que Cristo fez por conhecer de modo inteiro, de forma completa, o coração daqueles que o interrogavam, daqueles que o perguntavam. E ele não respondeu diretamente. Com que autoridade tu fazes isso? A pergunta que lhe foi feita, e ele retruca com outra pergunta: o batismo de João é da terra ou do céu? E eles não responderam. Como eles não responderam, Jesus Cristo diz assim: olha, eu também não vou responder a vocês. Mostra-se isso que o nosso Jesus Cristo, ele veio trazer um evangelho para nós, um evangelho que deve ser acolhido pelas pessoas de boa fé, as pessoas simples de coração, as pessoas que o recebem como Senhor e Salvador, as pessoas que querem verdadeiramente seguir a Cristo como discípulos dele, como ovelhas do seu pastoreio, e essa intenção do coração é Deus quem perscruta, é Deus quem enxerga e vê. E assim, nosso estudo de hoje mostra que nós devemos agir como nosso Senhor, pregar o Evangelho, certo, em tempo e fora de tempo, mas devemos ser cuidadosos também com aqueles que não querem um verdadeiro Evangelho simplesmente, não querem a verdade, querem ocasião para nos enredar, colocar-nos em redes, não é? E isso o Senhor não quer para nenhum de nós. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, o restante de noite, que amanhã você tenha um dia de muita paz e de muita saúde. Está bem?
Deus o guarde. Eu mando aqui os recadinhos para Isabel Cristina e para o Daniel, Cristina e Daniel. Que Deus abençoe a vida de vocês, guarde o coração de vocês. Até a próxima semana.